Olá, estamos de volta com nossos estudos bíblicos e nesse trimestre estamos falando sobre evangelismo. E hoje vamos estar falando sobre evangelizar os grupos desafiadores. Como evangelizar esses grupos marginalizados da sociedade e também da igreja. Primeiro, nós queremos dizer que o Brasil é um desafio para a evangelização. Porque o Brasil é um país de desigualdades. Existem muitos grupos marginalizados. São aqueles colocados à margem da sociedade, aqueles movidos por preconceitos, falta de oportunidades, aqueles que vivem sem esperança, sem afeto, sem carinho, sem amor e também sem salvação. Muitos se tornaram vítimas, se é que podemos dizer assim, de situações sociais opressoras e injustas. Quantos não têm o pão para comer, nem têm uma roupa para vestir? E quando nós olhamos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nós notamos que Jesus tem um evangelho de inclusão. A Bíblia diz que percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Nós sabemos através da palavra, a Bíblia, que Deus deseja que todos se salvem. O Evangelho de Jesus deve chegar a todas as pessoas, também aquelas que estão à margem da sociedade. Grupos como prostitutas, moradores de rua, usuários de drogas, menores de rua, presidiários. Todas essas pessoas devem ser alcançadas pelo Evangelho. Será que temos visto estas pessoas? Ou já não as vemos mais como pessoas? Jesus as viu e se compadeceu delas. Nós notamos através da palavra que Jesus, ele demonstrava compaixão pelo rejeitado. Ele parava e dava atenção a um homem rejeitado como o endemoniado gadareno, de Marcos capítulo 5. Ele também detinha para conversar com o jovem rico, de Marcos capítulo 10. Isso porque Jesus era capaz de olhar para dentro da pessoa e ver, antes de tudo, o seu pecado. Ver o pecado da pessoa e sua condição de perdição espiritual deve ser a primeira atitude de alguém que se propõe a evangelizar. Jesus, ele não tinha preconceitos. Por ser puro e divino, era de se esperar que Jesus rejeitasse pessoas por motivos religiosos e conceituais. Mas ele não agia assim. Pois é, ele dedicou seu tempo aos menos favorecidos, aos leprosos, coxos, prostitutas, cegos, enfim, dedicou-se àqueles que, de uma maneira ou de outra, era menos dotado do que era considerado comum, ou podemos dizer, aqueles excluídos, aqueles das minorias. Nós notamos que hoje muitos crentes evitam falar com certas pessoas
que são pecadores explícitas, tais como prostitutas, usuários de drogas, homossexuais, mendigos e outros. É um contraste porque Jesus, ele ia onde a pessoa estava. Vale a pena ressaltar que Jesus não tinha uma igreja ou um templo para convidar as pessoas para que viessem a ele a fim de ouvirem a sua mensagem. Assim, ele costumava ir às pessoas onde elas estavam, ao seu próprio contexto de vida. Jesus e os seus discípulos, eles foram onde as pessoas estavam, no mercado, na montanha, na sinagoga e de cidade em cidade. O trabalho do cristão ganhador de almas, feito através da ajuda espiritual a enfermos, a encarcerados, a desamparados, aos marginalizados em geral. Isso é um trabalho belo, maravilhoso e por vezes chocante, mas é um trabalho extraordinariamente necessário. É imprescindível destacar que somente através do dom da misericórdia o cristão poderá realizar esta tão grande obra. Essa obra foi confiada à igreja, a mim e a você. A ajuda espiritual a estas classes de pessoas, realizada através da misericórdia, da plena espontaneidade em ajudar a outros, traz consigo o privilégio de consolar, de confortar e evangelizar as pessoas que são terrivelmente discriminadas, pessoas que atravessam um momento triste, momentos cruéis, pessoas que não passam pelo vale da sombra e da morte, pessoas que vivem no vale da sombra da morte. Agora, para você que está acomodado na sua igreja com ar-condicionado ou com ventilador, você pode perguntar, quais são as bases bíblicas para o evangelismo com grupos específicos? Esses grupos excluídos que acabamos de mencionar. Jesus, ele deu uma atenção muito especial aos pobres, aos necessitados, aos excluídos, aqueles não vistos pelos seus contemporâneos. Jesus fez isso em seu ministério e nos exortou a fazer o mesmo. A prostituta, a adúltera, o mendigo, o leproso ou os leprosos, os desonestos, todos eles, após o encontro com o Mestre, tornaram-se novas criaturas. É interessante o texto de Lucas capítulo 5, versículo 3, onde Jesus disse: como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Essa é uma palavra direta para os cristãos. Lembra-se da parábola do bom samaritano? Que diz, mas um samaritano, não um judeu, um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Isso em Lucas 10, 33. E em 1 João capítulo 1, versículo 6 diz, aquele que permanece nele, em Jesus, esse deve também andar como ele andou. Então, nós vemos que temos
textos de sobra que nos impulsiona a seguir os passos de Jesus. E nós vemos que a motivação da evangelização é a compaixão. O público-alvo da evangelização são as pessoas aflitas e desesperadas. Por isso que em Mateus capítulo 9, versículo 36, que já mencionamos, Jesus diz, e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Nós notamos que, em relação a essas pessoas marginalizadas, o poder público tenta em vão solucionar o problema, mas muitas vezes agrava-o, pois executa ações que os leva para um estado pior. Por exemplo, distribuição de seringas para o uso de drogas. Distribuição de preservativos, camisinha, para evitar AIDS. Nós precisamos abrir nossas mentes para entender que a única solução é aquela que ocorre de dentro para fora. E essa só Jesus pode fazer através de nós, que somos seus mensageiros. Precisamos ver a pessoa com os olhos de Cristo. A igreja não pode ignorar a realidade do mundo em que vivemos. Temos como exemplo o evangelho às prostitutas. Não há como negar a atualidade e relevância de temas como estes. A evangelização de prostitutas. Geralmente elas são pessoas alienadas de nossa sociedade e, infelizmente, pouco ou quase nada a igreja está fazendo para alcançá-las. Para algumas pessoas, o esforço para a evangelização de prostitutas é inútil. Alguém disse que é como lançar pérolas aos porcos. Nós pensamos diferente. Porque nós cremos que a pessoa alguma, por pior que seja, jamais está fora do alcance da graça, do amor e do poder de Deus. Deus diz em sua palavra que ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isso diz Isaías, capítulo 1, o versículo 18. Para quem crê na origem divina desta palavra, há motivos de sobra para compartilhar as boas novas para com as prostitutas. O amor de Jesus Cristo para com os pecadores, para com os grupos alienados da sociedade, já incomodava os líderes religiosos da época. Há uma história eloquente a respeito desse amor de Jesus pelas prostitutas em um solene contraste com a atitude preconceituosa dos líderes religiosos de seu tempo. Vejamos alguns exemplos de Jesus em relação às prostitutas. A Bíblia diz que um dos fariseus, certo dia, convidou a Jesus para tomar uma refeição na sua casa, para comer em sua casa. E Jesus, entrando na casa do fariseu, a Bíblia diz que inclinou-se à mesa.
E eis que uma mulher pecadora que havia na cidade, quando soube que ele estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com bálsamo, e entrando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e os enxugava com os cabelos de sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-o com bálsamo. Mas ao ver isso, o fariseu que o convidara falara consigo dizendo: se este homem fosse profeta, saberia quem é e de que qualidade é essa mulher que o toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse-lhe, Simão, era o nome do fariseu, tenho uma coisa a dizer-te. Respondeu-lhe ele, dize o mestre. E Jesus disse, certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, o outro 50. Não tendo eles como pagar, perdoou a ambos. Qual, pois, o amará mais? Respondeu Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta, com suas lágrimas, os regou, e com os seus cabelos os enxugou. Não me deste ósculo. Ela, porém, desde que entrei, não tem cessado de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu-me os pés. Por isso te digo, perdoado lhe são os pecados, que são muitos, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E disse a ela, perdoados são os teus pecados. Mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Jesus, porém, disse à mulher, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Esse texto é muito sugestivo para o tema que estamos abordando nesse estudo. O texto de Lucas, capítulo 7, do versículo 36 ao versículo 50. Porém, há outros textos que mostram a preocupação de Jesus em salvar as prostitutas. O seu encontro com a mulher samaritana é um exemplo que está no Evangelho de São João, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 42. Nós notamos que Jesus, ele não perdia a oportunidade. Os próprios discípulos de Jesus, influenciados certamente pelos preconceitos do seu tempo, chegaram ao ponto de se admirarem do diálogo do mestre com tal mulher. Isso porque eles só sabiam que a mulher era samaritana. Imagina se eles soubessem que o que Jesus sabia a respeito da moral daquela mulher. Teriam certamente se escandalizado mais ainda. Mas Jesus não permitiu que ninguém fosse juiz de sua consciência. Por quê? Porque o Senhor Jesus
cria na conversão das meretrizes. Eu creio que daí vem a palavra dita por Jesus aos escribas e fariseus em Mateus capítulo 21, nos versículos 31 e 32, quando ele disse: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Daí também vem a sua palavra, aquela mulher que foi apanhada no próprio ato de adultério pelos escribas e fariseus. Jesus disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Esse texto de João capítulo 8, versículo 11, versículo 10 e 11, não quer dizer que Jesus defendeu o ato da mulher. Não. Jesus aproveitou a oportunidade para confrontá-la com o seu pecado, perdoá-la e aconselhá-la que não voltasse a cair no mesmo erro pecaminoso. Quando tratamos desses grupos desafiadores ou os marginalizados, não podemos deixar de incluir os homossexuais. Eu sei que atualmente no Brasil e no mundo é um assunto que está de moda sobre a homofobia, homossexualismo, mas nós não podemos deixar de lado os homossexuais quando se trata de evangelismo. A homossexualidade costumava ser discutida apenas em pequenos círculos. Agora ela é discutida amplamente, abertamente. A mídia está pregando o seu ponto de vista sobre o assunto e podemos ver como sua pregação promove a aceitação e estimula esse estilo de vida. Eles advogam que as escrituras não condenam a homossexualidade e que aceita como um estilo de vida alternativo, ou seja, algo como livre-arbítrio. Nós vemos que o homossexualismo é retratado por muitos no governo, na educação, a educação pública, em nossas escolas, em nossas universidades, como apenas um dos muitos modos normais e legítimos de viver. Apenas como uma simples opção de vida. Aqueles que se opõem ao estilo de vida homossexual, isso sob uma base moral e religiosa, são normalmente retratados pela elite intelectual, pela mídia, pela indústria do entretenimento, como fanáticos, ignorantes, que estão cheios de ódio, são os chamados homofóbicos. Por isso você precisa saber algumas coisas para evangelizar os homossexuais. Primeiro, você precisa saber que ninguém nasce homossexual. Você não deve tratar e olhar para essas pessoas como se fossem homossexuais desde o ventre materno. Nós vemos que é ao longo da criação e da vida que as pessoas se tornam desajustadas moral, psicológica e socialmente. Não é o corpo que torna corruptível a mente ou a alma, mas é uma mente desajustada que torna o corpo desenfreado.
É a chamada concupiscência que encontramos nas epístolas paulinas. Uma mente pervertida leva a pessoa a um comportamento sexual ou outro qualquer antinatural. O cristão que vai evangelizar os homossexuais precisa também tomar consciência de que, embora Deus ame a essas pessoas, Deus reprova o comportamento dessas pessoas. Um imperativo deixado por Jesus quando ascendeu aos céus foi que devemos pregar o evangelho a toda criatura. Isso inclui os homossexuais e quaisquer outro grupo considerado minorias ou marginalizado. O texto de Marcos, capítulo 16, versículo 15, é bem claro. E disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu sei que evangelizar os homossexuais não é tarefa fácil. Poucas igrejas envolvem-se com esse tipo de trabalho, não tendo por isso experiência, às vezes, para compartilhar. A premissa básica para quem quer evangelizar os homossexuais é crer que Deus pode transformá-los. Isso deve ser bem entendido e crido, que Deus os alcançará, os convencerá do pecado, da justiça e do juízo, e eles, como nós, chegarão ao conhecimento da verdade. Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 9 e 10, ele diz que nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados herdarão o reino de Deus. E em Levítico, já no Antigo Testamento, no capítulo 18 e o versículo 22, Deus exorta seu povo para que o homem não se deite com outro homem como se fosse uma mulher, porque isso é abominação. Essa é outra razão porque tais pessoas precisam ser trazidas de volta a Deus para o caminho da verdadeira vida. O cristão, ao evangelizar o homossexual, não deve discriminá-los, tratá-los como se fossem sujos, indignos ou inferiores. São pessoas como nós. Eles devem ser tratados com dignidade. Muitas pessoas estão na prática da homossexualidade, do homossexualismo, não porque gostam desta vida. Muitas dessas pessoas foram levadas a isso por traumas de infância, traumas recentes ou abuso de adultos inescrupulosos e impiedosos. A recuperação dessas pessoas e a integração delas na sociedade em geral, inclusive na igreja em particular, é muito difícil. Essas pessoas precisam de um acompanhamento todo especial. É preciso paciência, perseverança, insistência, muita oração e solidariedade na evangelização dessas pessoas. Caso não haja um trabalho de acompanhamento, essas pessoas logo serão novamente assediadas por aqueles falsos amigos e vão arrastá-las de volta para a vida da prostituição, tanto masculina como feminina. Nós precisamos tomar consciência de que
os frutos dessa evangelização não são tão imediatos, tão rápidos. Se queremos ganhar essas pessoas para Jesus, precisamos estar possuídos de um profundo amor por elas. Aquele amor de Jesus que não se envergonhava, mas que se identificava sem dar apoio ao mal, ao erro. O homossexual era um ser humano como outro qualquer, que deve ser amado, respeitado e evangelizado, para que venha ao conhecimento de Cristo e seja salvo. Isso é muito importante. Nós temos ainda nessa minoria o evangelho para os criminosos, para aqueles que cometem delitos. E muitos estão atrás das grades. E eu digo sempre que os sujos e mal cheirosos, moradores de rua, os violentos, os viciados, os menores que nos causam medo, os presidiários que muitas vezes perguntamos, por que não os matam? Temos visto essas pessoas com os olhos de Cristo? Cristo ver um campo branco para a ceifa. O propósito de Deus ao criar o homem era que o homem fosse um adorador. Porém, o pecado o levou a sair de debaixo da proteção de Deus e não ter mais comunhão com Ele. E sem essa comunhão com Deus, o ser humano está sob o domínio do mal. Mas, quando Paulo escreve a sua epístola aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8, ele escreve: mas Deus prova seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Paulo diz com enorme discernimento espiritual que nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades. Jesus, ele enxerga o aprisionado espiritualmente. Ele compara essas pessoas como ovelhas sem pastor. O Senhor Jesus está interessado em salvar não apenas os enfermos, mas igualmente os presos. Jesus não veio para os sãos, para os bonzinhos. Ele não veio para os justos, mas para os injustos. Não veio para os salvos, mas para buscar e salvar os que se haviam perdido. O ministério de Jesus consistia em proclamar libertação aos cativos, como está em Lucas 4,18. O Senhor Jesus está identificado não apenas com os enfermos, mas também com esses marginalizados que estão atrás das grades. Me faz lembrar que Jesus, em Mateus 25:36, ele diz: estive na prisão e fostes ver-me. Então os cristãos perguntarão: quando te vimos na prisão e fomos visitar-te? E então responderá Jesus: sempre que o fizestes a um desses meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizestes. Mateus 25:40. O escritor da carta aos Hebreus, ele exorta os seus leitores que se lembrem dos presos, como se estivessem presos. Isso em Hebreus no capítulo 13, no versículo 3. Queridos, levar as pessoas encarceradas nos presídios, nas delegacias, esse grande amor de Deus,
através da visitação da equipe de evangelismo e também a ministração da poderosa palavra de Deus, sempre, por suposto, acompanhado de oração e aconselhamento pessoal. É importantíssimo, sempre sabendo que o Senhor Jesus tem por objetivo alcançar estas vidas, dando a elas a oportunidade de conhecer melhor o reino de Deus. Isso é muito importante. Por último, nós podemos falar de um dos grupos marginalizados, que são os usuários de drogas. Eu creio que os dependentes de drogas, os alcoólatras, sejam um dos grupos talvez mais difíceis de serem evangelizados. Isso não significa que seja impossível serem alcançados para Cristo. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Para evangelizar um usuário de droga, um alcoólatra, você não precisa ser um conhecedor profundo do mundo das drogas e do álcool, mas precisa estar possuído por um profundo amor por eles. Precisa estar convencido de que Deus os ama. Precisa crer na possibilidade de Deus curá-los, salvá-los e libertá-los. Como ajudar os viciados em drogas? Levar à conversão e ao serviço de Deus exige um trabalho especial. Normalmente não é com uma simples conversa ou com um folheto apenas que se consegue evangelizar um usuário de drogas. O álcool e as drogas escravizam as pessoas, fazem-os dependentes. Não é fácil para um escravo do álcool e das drogas libertar-se tão rapidamente. É preciso um trabalho sério, espiritual, psicológico, social e às vezes médico. Daí a importância das casas de recuperação para essas pessoas que aceitam a Jesus. Deus quer salvar aqueles que estão na estrada do vício, da opressão, da criminalidade. E é possível quando a igreja se dispõe a buscá-los lá na sarjeta onde eles estão. E Deus deseja transformá-los em nova criatura. Quero dizer que o alcance do Evangelho será cada vez maior na medida que cada um de nós sejamos conscientizados de nossa missão como filho de Deus e mensageiro de Cristo. Oremos para que o Senhor desperte em cada um de nós, pastores e cristãos em geral, o sentimento de multiplicação e que nos induza a sair das quatro paredes de nosso templo, a fim de que possamos permitir um brilho maior da luz do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.